Olá, amado povo de Deus, hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje no Evangelho, Jesus dá uma resposta aos discípulos dos fariseus e aos partidários de Herodes, respondendo assim: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Neste evangelho, os fariseus planejavam pegar em Jesus em contradição para acusá-lo e prendê-lo. Então armaram uma armadilha muito bem preparada para Jesus. Eles chegam para Jesus e fazem elogios do tipo: sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, não se deixa influenciar por ninguém e não julgas um homem pelas aparências. Como existem pessoas assim ainda hoje? Isso é o fermento dos fariseus, a hipocrisia, a falsidade, o fingimento. Após os elogios, eles lançam o veneno com uma pergunta perigosa. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebe a maldade deles e chama de hipócritas. Por que me preparais uma armadilha? E a pergunta realmente é perigosa. Se Jesus respondesse que era correto pagar o imposto a César, estaria reconhecendo o poder de César e se colocando contra o povo. Se respondesse que não era permitido pagar o imposto a César, seria acusado de rebelde, manifestante contra o poder romano e, portanto, seria preso. Então Jesus não responde. Não responde que sim e não responde que não. Mas usa a sabedoria, pede para ver a moeda do imposto e pergunta: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles respondem: de César. Jesus responde então: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Santo Hilário de Poitiers diz que a moeda de César é feita de ouro, onde está gravada a sua imagem. A moeda de Deus é o homem, em que está figurada a imagem de Deus. Ou seja, dá a César o poder humano que o homem possui, e a Deus o que é dele. O homem, sua alma, sua vida. Na realidade, tudo pertence a Deus. A terra, o que ela possui, até mesmo o homem. Já que Deus é o Criador de todas as coisas. Mesmo o homem querendo ter poder na terra, nunca terá poder sobre Deus, como disse Jesus a Pilatos. Tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. João 19:11. Com isso, Jesus ensina que, em questão de sistema de administração governamental, o homem deve cumprir suas obrigações como cidadão, sem contrair pecado, sem desobedecer a Deus, pagando imposto a César. Outra coisa é se doar a Deus, viver para Ele como medalha humana de Deus, que traz em si a sua própria imagem. Portanto, aquele que é de Deus sabe o que dá a César. Estamos num mundo onde existe
o poder representado pela moeda de César, sendo dominado por muitos Césares que não dominam Deus. Existe o homem, a moeda humana de Deus, que deve ser entregue a Ele. Não sejamos como os fariseus e seus meios, a fim de dominar para acumular moedas, poderes, mas deixemos que Deus nos pegue pelas mãos como moedas humanas que lhe pertencem. Precisamos ter a sabedoria do Espírito Santo de Deus para não cairmos nas armadilhas do mundo. Que Deus te abençoe e te guarde.